Boa tarde a todos e a todas que estão aqui conosco. Olha, a Karina foi a primeira a comentar. Boa tarde, Karina. Muito bem-vinda aqui a esse momento. Mais um dia de Unifesp Online. Boa tarde, Nascimento. Hoje eu vou dar boa tarde para todo mundo hoje. Karina, aqui, ó, comentário da Karina, comentário do Nascimento. Boa tarde, Yasmin. Yasmin é caloura do inglês. Marcos quase foi seu professor, viu, Yasmin? Uhum. Boa tarde, professora Clarissa, Andréa, Lohane, Silvana, Franco. Olha o Franco empolgado, Meu pleníssimo. amigo, por sinal. Ah, isso é comentário combinado. Estou esperando ele aqui em Bragança. Comentário combinado. Boa tarde, professor Diego, que o Diego chama de Diego Go. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado por estarem todos aqui. Mais um dia que a gente se encontra e hoje a gente vai falar de mais uma experiência online de ensino com o professor Marcos Reis. O professor Marcos é professor da Universidade Federal do Pará e hoje à tarde vai compartilhar conosco a sua experiência no seu projeto de extensão, que é era o Agenda Acadêmica, né? Então, da agenda acadêmica à Escola de Métodos, hoje é a Escola de Métodos, e que para nós é uma experiência muito interessante, porque o Marcos tinha esse projeto, né, Marcos de extensão, e que ganhou uma outra proporção e que é o que ele vai nos falar hoje. Então, Marcos, muito bem-vindo à Unifesp, você que está sempre conosco, fazendo diversas atividades. É um prazer imenso te receber. Vale dizer que essa é também uma das indicações do grupo de trabalho, né, do grupo de formação para esse momento, formação nas tecnologias digitais, que é a base do programa Unifesp Online. O professor Marcos foi uma indicação da professora Aline Cavalcante, lá do IESB, e na hora, não, vamos chamar o Marcos sim, né, para participar. E além dessa atividade de hoje, Marcos vai voltar no dia 30, Marcos? No 28? 28 ou Não, 30? 28 ou 28. 30. Olha, vamos São já tantas confirmar. datas, né? São muitas atividades. Marcos vai voltar no dia 30 de julho, às 16 horas, para falar sobre as normas para trabalhos acadêmicos. Né? Então, hoje nós temos aqui o Marcos, que vai tratar da temática da agenda acadêmica à escola de métodos, ensino remoto de metodologia científica antes da pandemia. Marcos, você tem 40 minutos e depois a gente abre para o debate. Pessoal, então, que quiser fazer pergunta, que quiser interagir com o professor Marcos, pode ir mandando no chat, que ao final a gente vai fazer essa discussão, tá bom? Marcos, por favor, fique à vontade. Obrigado a todos. Um bom filho volta a casa, né? A Unifespa foi a primeira universidade que eu trabalhei. Eu entrei em 2014 no campus de São Félix do Xingu. Eu fui o primeiro professor de estudos linguísticos daquele campus, né? Que hoje que na verdade sempre foi, né? O Instituto de Estudos do Xingu, né? Então, meu abraço a São Félix do Xingu e meu abraço com muita saudade de Marabá, tá? Tô sentindo falta desse sol. Eu falo da cidade de Bragança, no Nordeste Paraense. Eu estou a 3 horas e meia da capital e eu sou professor de estudos linguísticos, apesar de ser apaixonado por metodologia científica. E eu estou, como eu posso dizer, sim, eu sou graduado em letras, língua germânica, sou especialista no ensino de português como língua estrangeira e segunda língua, e mestre em estudos linguísticos, e também sou doutorando em estudos linguísticos. Todos os níveis pela UFPA de Belém, sou de Belém, por sinal, sou próximo de casa, próximo do berço. Então, nessa tarde eu vou falar de uma experiência numa época que não se pensava em pandemia. Vou falar de uma experiência que é da agenda acadêmica à escola de métodos. Então, a agenda acadêmica hoje, né, o que nós temos hoje? A agenda acadêmica hoje é uma empresa de consultoria e capacitação coordenada por um ex-aluno meu, já que eu sou funcionário público e não posso
pela legislação brasileira, não podemos ter empresa, então eu passei essa atividade para uma pessoa de confiança, acompanho o trabalho da agenda acadêmica, que hoje é Agenda Acadêmica, Consultoria e Capacitação, e hoje eu tenho um projeto de extensão chamado Escola de Métodos. Então, esse projeto eu vou falar desde o início de 2014, tá? Eu vou passar aqui, só um minutinho, gente, eu vou passar os slides, tá? Para vocês acompanharem o que eu quero falar com vocês. Um minuto, por favor. Deixa eu só ver aqui o que eu posso fazer. Aqui, achei. Bom, então, a minha fala no Unifesp Online começa da agenda acadêmica Escola de Métodos, Ensino Remoto de Metodologia Científica antes da pandemia. Marco dos Reis Batista é meu nome oficial, meu nome digital, eu diria, o nome social é Marcos Eduardo Dimitri Reis. Então, pelas redes sociais, vocês vão me encontrar como Marcos Eduardo Dimitri Reis, mas pelo Lattes, por exemplo, vocês vão me encontrar como Marcos dos Reis Batista, tá? Então, aqui vocês têm dois símbolos. O símbolo à esquerda é da agenda acadêmica, desde quando ela era projeto de extensão, e o símbolo à direita da Escola de Métodos, que é o meu projeto de extensão atual, tá? Então, tudo começa em 2014, quando eu ingressei na Unifesp em São Félix do Xingu, e eu tive alguns entraves no ensino em virtude da licença médica, né? Eu estava passando pela recuperação de um problema oncológico, e eu estava em Belém, só que eu precisava orientar algumas alunas em São Félix do Xingu. Então, a saída encontrada naquele momento foi o uso do WhatsApp, que, por sinal, naquela época, o WhatsApp, né, não sei hoje, não sei atualmente, mas era um aplicativo de uso corrente na cidade. Então, as pessoas, quando eu cheguei em São Félix do Xingu depois desse período, eu percebia que todo mundo se comunicava, né, ou pelo menos grande parte da população se comunicava por meio do WhatsApp. Né, não se usava nem telefonia comum, né, telefonia móvel, mas sim o WhatsApp, tá? Então, esse é o primeiro grande passo lá em 2014, tá? Então, e aí, por que eu pensei no uso do WhatsApp? Foi uma maneira que eu encontrei de entrar em contato com essas alunas de iniciação científica. Eram duas alunas, por sinal, posso falar o nome delas, a Raimunda e a Jussi, né, Jussi Meire, duas alunas do recém-curso de português, curso criado naquela época no campus de São Félix do Xingu, o IEX, e o que acontecia é que eu precisava me comunicar e precisava trabalhar o ensino de metodologia científica, afinal de contas, era o primeiro passo para a pesquisa. Então, o que foi que eu fiz? Eu utilizei o WhatsApp para enviar aulas de 10, 15 minutos. Agora, pense, gente, 15 minutos ouvindo áudio no WhatsApp. É muita coragem, tá? E não tinha nenhuma base de educação móvel, de ensino móvel. Então, daí eu precisava, né? Ou seja, nós utilizamos o WhatsApp como uma maneira urgente de usar um meio de comunicação no qual eu pudesse fazer as aulas, né, que nós chamamos de microaulas de metodologia científica. Então, esse foi o primeiro ano. E nos anos seguintes, já trabalhando no campus, eu não usei mais o WhatsApp com essa finalidade, né, de mandar material, de orientar quanto à pesquisa, tipos de pesquisa, normas da BNT, escrita acadêmica, tá? E existe um espaço de tempo, né, entre 2014 e 2017. Já 2017 começa eu já passo a morar em Marabá, fui removido para Marabá, né? Já passo a morar em Marabá, e eu começo a fazer com base na funcionalidade. Fazer com base na funcionalidade é trabalhar com o ensino remoto, usando a funcionalidade do WhatsApp. Não existia uma base teórica, algum trabalho que
me fizesse dizer, né, o que eu precisava fazer. Então, e aí o que acontece? Eu começo a perceber que metodologia científica não é um conceito único e não é uma área apenas. Existem outras áreas, outros espaços relacionados a ele, como, por exemplo, a escrita acadêmica ou português acadêmico, as normas da BNT, que nós chamamos de formatação. Então, há muita confusão de achar que a disciplina metodologia científica é a BNT. Não é. A BNT é uma norma, né? É um conjunto de normas que são indicadas para trabalhos acadêmicos, né? E a escrita acadêmica não é metodologia científica. A metodologia científica é um campo onde nós discutimos e pensamos as maneiras de fazer a investigação da pesquisa, levando em consideração, evidentemente, que cada área, cada campo se organiza de um modo, e cada pesquisa, de um modo mais específico, possui um aspecto muito particular. Você pode ter 10 pesquisas na área de sociolinguística, por exemplo, por mais que essas 10 pesquisas, por exemplo, utilizem os mesmos suportes metodológicos da sociolinguística, por exemplo, mas cada uma vai ter sua particularidade. Então, e aí o que acontece? A superação dos discentes para entender a formatação, produção do texto acadêmico. Um aluno me procurou, não sei exatamente como, mas ele me procurou. Eu lembro perfeitamente desse dia, ele do curso de Sistemas de Informação, e ele estava precisando fazer, né, concluir o TCC dele, trabalho de conclusão de curso, e ele estava extremamente agitado, assustado, nervoso, e eu conversei com ele e comecei a pensar de que modo eu posso ajudá-lo, né? Apesar de morarmos na mesma cidade naquela época, mas ele, como aluno de sistema de informação, ele era do campus 2, que é um campus, para quem conhece Marabá, campus 2 é bem distante do campus 3, onde eu trabalhava, e o campo, então, voltei a pensar no WhatsApp, né? E aí eu fiquei pensando sobre uma educação metodológica, né? A busca por uma educação metodológica, o saber fazer pesquisa. Daí eu comecei a pensar, bom, nós podemos usar fotos, áudios e vídeos. Naquela época eu não gostava de vídeo, em hipótese alguma, jamais falaria em vídeo, usando os recursos do WhatsApp. Então foi numa época que o WhatsApp começou a fazer uso do envio de PDFs, de Word. Então, o que acontece é que eu comecei a pensar, a desenhar um projeto que pudesse ensinar presencialmente e à distância os alunos. Naquela época, o termo educação remota, né, ensino remoto, não se pensava, né? Então, usando essa situação desse aluno e a necessidade de oferecer não somente a ele, mas a outros alunos, essa demanda, foi pensado numa maneira de usar o WhatsApp como recurso, né, como suporte para enviar materiais e orientações. E aí você pode perguntar, mas não tem o Moodle? Não tem outras plataformas? A diferença é o seguinte, o Moodle você vai precisar de um computador, de uma boa internet. O WhatsApp, por mais leve, por mais simples que seja a sua internet, você conseguiria, em qualquer lugar, desde que tivesse sinal, ter um acesso mais rápido. Também tem um outro detalhe que a gente deve considerar. O WhatsApp ele tem uma característica de familiaridade, de intimidade com o usuário, tá? No entanto, ele é muito criticado porque ele é usado como meio para propagar fake news, para propagar informações que não são necessárias, né? Calúnias, difamação, crimes. Então, assim, o que eu penso, né, quanto professor, quanto formador de professores, é que o WhatsApp ele serve para o bem ou para o mal. Cabe a você usar para o bem ou para o mal. O WhatsApp não pensa. O WhatsApp ele não tem um cérebro. Quem tem um cérebro é o usuário do WhatsApp. Então, se o WhatsApp é ruim, é porque o seu usuário faz péssimo uso. Se o usuário é bom, né, se o WhatsApp é bom, é porque o seu usuário faz o bom uso. E nós fazemos bom uso porque nós somos do bem. Nós queremos um país digno. Nós queremos uma sociedade humana. Então, por isso, eu nunca me senti incomodado. Tem pessoas que já ouvi muitas críticas
de pessoas. Ah, mas tu usa o WhatsApp é XYW. O WhatsApp ele não é péssimo. Quem é péssimo são as pessoas que usam de um modo inadequado. Da mesma forma como ele pode ser muito bem aproveitado. Só para vocês terem uma ideia, vou logo me adiantar, teve algumas pessoas que fizeram o experimento didático, que é a atividade que ocorreu no WhatsApp, que hoje conseguem trabalhar formatando o trabalho com as orientações que nós acabamos dando nos experimentos didáticos. Então, o que acontece é que a pessoa soube aproveitar os recursos do WhatsApp, né? Isso vale para qualquer âmbito, tá, gente? É importante que tenhamos a consciência de que se o equipamento é usado para o bem ou para o mal, isso é uma atitude humana, né? O equipamento ele não pensa, a plataforma não pensa por nós, somos nós que manuseamos a plataforma. E aí, o que acontece? No ano de 2018, nós começamos a estudar um pouco sobre as concepções de ensino móvel, depois da palestra, eu posso deixar meu e-mail e eu posso depois passar para vocês alguns textos, tá? A maioria em língua inglesa, sobre o ensino móvel, tá? Então, no ano de 2018, começou, né, o trabalho com a agenda acadêmica, né, como projeto, daqui a pouco eu vou falar dela exatamente, mas no experimento didático nós tivemos alguns equívocos. Exemplo, vou dar vários exemplos dos equívocos que vocês podem entender como erros, não tem problema com a palavra erro, até mesmo porque o erro é uma forma de aprender. Viver nele é ignorância, mas aprender com ele é educação. Então, um dos principais equívocos no uso do WhatsApp é você deixar o grupo aberto. Por quê? Pode ocorrer de algum aluno sem noção, né, alguma pessoa sem noção, mandar mensagem de madrugada, por exemplo. Isso incomoda as pessoas, né? Então, esse foi o primeiro erro, tá? Não estipular período, tá? Segundo erro, não definir regras, tá? Terceiro erro, o envio de material a qualquer momento, tá? Eu mandava material a qualquer momento. Então, com base nesses erros, o que a gente pode pensar? Definir um horário para interação, definir um horário para o envio dos materiais, definir um horário para orientação, definir os formatos dos materiais, se post, por exemplo, foto, né, no caso, slides, ou PDF, ou apostilas, ou livros, tá? Então, e quais são as vantagens desse ensino? Quais são as vantagens de usar o WhatsApp? A primeira vantagem é essa funcionalidade mais rápida de você encontrar a pessoa. A pessoa pode estar no lugar com uma internet ruim, mas conseguir conectar ao WhatsApp. Primeira informação. Segunda informação, é um aplicativo de constante uso, então as pessoas tendem a encontrar as mensagens mais rápidas, tá? Terceira vantagem do WhatsApp é você pode, por exemplo, estar numa cidade em que a internet não é boa e uma cidade que não tenha, por exemplo, instituição de ensino superior oferecendo cursos de metodologia científica. Como nós já tivemos exemplos de pessoas em vários estados brasileiros, no Amazonas, o próprio Pará, interior da Bahia, interior de Mato Grosso, interior do Acre. Então, assim, vários lugares onde as pessoas têm essa dificuldade de acesso e o WhatsApp, ele servia de um canal para isso, né? Ele servia de um canal para a pessoa ter acesso a esse material. Quais são as desvantagens do WhatsApp em relação a isso? Eu estou falando mais do WhatsApp porque foi onde ocorreu, mas nós temos ainda o Telegram e o Instagram, eles também podem ser usados no ensino móvel, tá? Uma das desvantagens é a falta de controle. Enquanto numa plataforma web você consegue saber o horário que o aluno entra e o horário que o aluno sai, o tempo que o aluno ficou na plataforma, no WhatsApp você já não sabe, você não tem esse controle. Uma outra desvantagem do WhatsApp é a questão do backup, tá? Por exemplo, o Telegram, que é um outro aplicativo de mensagem, você não precisa fazer backup das mensagens, dos materiais. Por quê? O Telegram trabalha com nuvem. Então, tudo que você posta no grupo fica salvo na nuvem, tá? Mas o WhatsApp não. O WhatsApp ocorria casos do aluno ser assaltado, perder o celular, ou o celular dar alguma pane, e ele perder os materiais porque ele não fez backup, tá? Então, uma das desvantagens do WhatsApp tem justamente isso. Outra desvantagem é o peso, né? O tamanho do arquivo.
por exemplo, enquanto que no Telegram você pode mandar um arquivo de 1,5 gigas, no WhatsApp você manda pouquíssimo arquivos com tamanhos pequenos, né? Então você não pode mandar, por exemplo, um material com muita fotografia, muito grande, porque não vai ser enviado, tá? E aí nós ficamos... Isso em relação ao que nós pensamos, vivemos em 2018, tá? No primeiro experimento didático, nós tivemos 92 pessoas na primeira vez. E aí terminou esse experimento didático, nós passamos a oferecer mensalmente, até chegar um momento em que nós tivemos 4 turmas do experimento didático sobre a BNT, o experimento didático era só sobre a BNT, e essas 4 turmas geraram mais ou menos 800 pessoas. Então, chegou um momento que foi o limite, tá? Era um limite muito grande para uma pessoa apenas, né? Era só eu que trabalhava com o experimento didático. E aí vem aquela questão, letramento ou manuseio digital, né? E agora, professor? Então, assim, primeira coisa, é comum, até hoje eu percebo isso, existe uma pressa, um desespero para fazer a leitura das mensagens via WhatsApp e via Telegram, tá? Isso eu percebo. Então, muitas vezes você coloca um aviso lá, tá? Como aconteceu ontem, de eu colocar um aviso que nós vamos fazer um webinário da Escola de Método às 22h30, horário de Brasília. Os webinários da Escola de Método, daqui a pouco eu falo da Escola de Método, geralmente são em horários muito tardios. 22h30, 22 horas, 23 horas, 23h45. E uma aluna viu a postagem e perguntou: o horário é 22h30? Ou seja, ela acreditou que era brincadeira ou ela acreditou que tinha sido digitado errado, né? Então, assim, existe uma questão que tem que ser pensada aí, galera do letramento, estudar como a leitura é recebida em redes móveis, né? No ensino móvel, por exemplo. Muitas vezes o aluno pergunta uma coisa que está na mensagem. E ele pergunta, professor, o que é isso? Está na mensagem, está no post. Muitas vezes sou até grosseiro da nossa parte, mas é uma maneira de você dizer para o aluno, dá para você ser atento? A gente precisa, o mundo precisa de atenção, né? Então, existe uma diferença entre letramento e manuseio digital. Enquanto o letramento eu vou manipular e usar a linguagem, né, as práticas sociais da linguagem num espaço digital, como é que eu leio isso, o que, que eu vou pensar, eu estou certo, ou estou equivocado, o manuseio digital já é algo que nem todo mundo consegue, tá? Na verdade, assim, todo mundo consegue manusear digitalmente qualquer equipamento. A questão é você se deixar, se permitir manusear. Tem pessoas que ficam, mas eu não sei, e não quer aprender. Eu lembro de uma live na agenda acadêmica recentemente que teve uma aluna que ela perguntou muito sobre, mas é difícil, mas será que eu vou conseguir? E aí uma participante da live falou assim mesmo, olha, entenda uma coisa, nada na vida é fácil. Até para nascer é difícil. Então, se você fica com essa ideia de que é difícil, eu não vou conseguir, você não vai conseguir. A gente tem que tomar a vergonha na cara e entender que nós precisamos superar os nossos medos. O medo é uma maneira de você valorizar o mundo, mas você não pode fazer da sua vida um medo. Apenas ele faz parte da sua vida e não a sua vida é ele, né? Então, o que acontece é que quando a gente pensa em manuseio digital, né, todo e qualquer professor, a maioria dos professores, eu acredito, para isso eu precisaria de uma pesquisa, mas essas tecnologias, elas são muito populares na nossa sociedade brasileira. Então, assim, o que pode ocorrer do professor ter algumas dificuldades, mas para isso existem profissionais, existem tutoriais no YouTube que nos ajudam a explorar esses recursos do WhatsApp, tá? E em 2018 não se pensava em pandemia, certo? Continuando aqui, em 2018 é criada a agenda acadêmica, esse símbolo foi criado pelo Madison, eu acredito que seja Madison Costa, sobre o nome dele, é um rapaz, design, bacharel em sistemas de informação da UFPA de Castanhal. Na época eu morava em Castanhal, vivia entre Castanhal e Marabá, tá? Cidades bem próximas, para dizer o contrário, né? Então, gente, esse é o símbolo da agenda acadêmica. Como vocês podem ver, você tem brochuras embaixo, que podem ser livros, podem ser uma agenda, um cérebro dentro de uma lâmpada, tá? A ideia foi essa, e esse é o símbolo da agenda acadêmica. Em 2018, a agenda acadêmica é criada como projeto de extensão.
De 2018 até 2019, ela cresceu bastante. Então, e aí, nós continuamos, tá, esse trabalho com um crescimento considerável nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. A princípio, no Facebook, em 2019, nós chegamos à marca de 90 mil seguidores. Então, aí você pode perguntar como seria esse... Não seria ensino no Instagram e no Facebook, mas apropriação, difusão, tá? Acessibilidade à metodologia científica. E o que é esse difusão, acessibilidade? Nós usávamos e usamos até hoje, né? Postagens, links de drives com vários materiais, com e-books, tá? Hoje, em um dado momento, nós postamos um drive com livros escaneados, só que livros escaneados vão contra a legislação, e aí nós retiramos, tá? São livros que eu escaneei para uso pessoal, né, para facilitar, mas são pequenas partes dos livros, tá, para uso pessoal. Eu enviei, depois eu tirei, justamente por respeito aos direitos autorais. Então, os drives, tá, não podem ser compartilhados, materiais escaneados, porque esses materiais têm direitos autorais, então a gente não pode popularizar isso. O que nós fazemos hoje é divulgar drives com e-books, com livros de acesso gratuito, tá? Então, depois que eu percebi isso, eu retirei, tá? Para evitar problemas jurídicos, com toda a razão, e também com respeito aos nossos colegas que trabalham bastante para colocar esses livros no mercado, tá? Tanto é que durante nosso webinário, vocês podem ver uma parte dos meus livros de metodologia científica que estão atrás de mim, aqui no meu escritório. Então, além disso, né, em 2019 não se pensava em pandemia, né? Não se pensava em pandemia. E aqui eu vou mostrar algumas fotos das atividades presenciais. Só queria lembrar uma coisa, gente. Como é que funcionava o experimento didático? O experimento didático funcionava assim. Eu postava no Facebook e no Instagram que estava abertas as inscrições para o experimento didático, uma atividade do projeto de extensão Agenda Acadêmica, e o aluno só precisava informar o nome completo e o curso, tá? E a instituição. Como nós estamos em rede social, não há como ficar separando alunos da Unifespa, da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, e alunos de outras universidades. Eu sou extremamente contra essa prática. Algumas universidades fazem isso, mesmo nessa pandemia. Nós tivemos várias universidades que abriam cursos. Cursos somente para os nossos alunos, cursos somente para os nossos alunos. Eu sou contra, tá? Eu sou contra. Eu penso que o conhecimento ele é de todos. Eu recebo salário, quem paga o meu salário são todos os brasileiros estrangeiros residentes no Brasil, através dos seus impostos. Então, eu devo satisfação, devo retorno para vocês. Por isso que eu não faço essa separação. Então, as atividades da agenda acadêmica sempre foram abertas a alunos de qualquer instituição, pública ou privada, certo? Então, o aluno mandava pelo WhatsApp nome completo, instituição e curso. Então, eu colocava todos os alunos inscritos em um grupo de WhatsApp. Nesse grupo, eu dizia, gente, eu vou mandar o material, leiam e tirem as suas dúvidas. E a gente continuava essa interação, que durava em torno de 15 dias. Aos poucos, essa interação foi sendo organizada, um horário para enviar material, um horário para tirar dúvida, um horário para orientação, um horário para interação, tá? E no final do experimento didático, a agenda acadêmica, né, gerava um certificado de participação. E aí temos um problema, que é uma desvantagem do WhatsApp, que eu já falei para vocês, que é, nós não temos um sistema de controle para a permanência do aluno no WhatsApp. Então, nós gerávamos uma carga horária fictícia, uma possível carga horária para que o certificado funcionasse, certo? Continuando, eu vou passar aqui algumas fotos do povo, né, que participou das atividades presenciais. As atividades presenciais ocorreram, na verdade, nos campi 1, 2, 3 da Unifesp em Marabá e no campus de Rondon do Pará, tá? Então aqui nós temos... E aqui, além disso, eu tive a oportunidade de ir a outras cidades, né? Eu estive na capital, no Instituto Federal do Pará, no IFPA, onde estudei, por exemplo, fiz meu ensino médio lá, meu ensino técnico também. Por incrível que pareça, eu sou técnico em transporte, mas não segui para a área de engenharia rodoviária, tá?
Aqui foi um evento em Castanhal, também no Instituto Federal do Pará. Tá? Aqui foi na cidade de Mossoró, na UFERSA, Universidade Federal Rural de Semiárido, universidade que funciona no estado do Rio Grande do Norte. Aqui foi na cidade de Cajazeiras, no sertão paraibano. Amo de paixão esta cidade. Eu vou declarar meu amor pela Paraíba e meu amor pelo Pará. Tá? Deus me deu a bênção de ser paraense e a bênção de amar a Paraíba também. Tá? Então, aí foi na Universidade Federal de Campina Grande. Né? Por sinal, estou doido para ir a Campina Grande. Adoro, tenho muitos amigos. Forte abraço, Campina Grande. Aqui foi na UFPB, no projeto Descomplica TCC. É um projeto maravilhoso, coordenado pela professora, eu esqueci o nome dela, me perdoe, tá? Eu vou lembrar até o final da nossa apresentação, tá? Alzira, professora Alzira, um abraço, da Universidade Federal da Paraíba. Essa atividade foi em João Pessoa, tá? Onde eu tive a oportunidade de conhecer a UFPB e o projeto Descomplica TCC é um projeto maravilhoso na área de metodologia científica, educação científica. Aqui foi no LPT, Laboratório de Produção Textual, que funciona no Colégio Técnico de Floriano. O Colégio Técnico de Floriano é um colégio pertencente à Universidade Federal do Piauí, na cidade de Floriano. Lá eu tive a oportunidade de ministrar vários cursos para o ensino médio, para o ensino técnico, tá? Foi uma oportunidade maravilhosa, graças ao meu amigo queridíssimo, o professor Ribamar Júnior. Um forte abraço, um grande abraço também ao Piauí, ao todo o Nordeste, tá? Então, e em 2019 ocorreu uma mudança, tá? A agenda acadêmica encerrou suas atividades como projeto de extensão e tomou rumos para se tornar, desculpa, eu acabei digitando errado, tá? Tornar-se, tá? Se tornou uma consultoria acadêmica, eu abri mão, porque eu não posso ter empresa, e nós passamos a ter a Escola de Métodos de Marabá. Não, e aí você pode perguntar, mas como a agenda acadêmica não teve que encerrar suas atividades como projeto de extensão? A demanda de trabalho, o custo, o investimento em materiais se tornou muito alto, tá? Nós nunca tivemos bolsa de extensão, nunca tivemos nenhum apoio financeiro. Então, chegou o um momento que eu tive que abrir mão, já que eu não podia assumir como empresa, eu tive que abrir mão e deixar na mão de quem eu confiava, meus ex-alunos, tá? No caso, o professor Leonardo Jovelino, que coordena a agenda acadêmica, que hoje também é coordenada pelo professor Rafael Aquino, de Uberlândia, e nós passamos a montar, né, a criar a Escola de Métodos de Marabá. A Escola de Métodos de Marabá, esse nome Escola de Métodos é baseado em um evento que ocorreu na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, naquele ano, 2019, onde o nome do evento era Escola de Métodos e Técnicas de Pesquisa, organizado pelos alunos do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com apoio de alunos da comunicação, da pós-graduação em políticas públicas, em ciência política, em história, daquela universidade lá do Rio Grande do Sul, tá? Então, só que aconteceu uma questãozinha aí. Eu acabei mudando de Marabá para Bragança. Eu fui transferido da Unifespa para Bragança e acabou ficando, né? A gente acabou tendo que não continuar o projeto de Escola de Métodos de Marabá, que passou a ser projeto Escola de Métodos, tá? Então, o que aconteceu? Tá? E aqui eu vou postar para vocês algumas fotos das atividades presenciais. A Escola de Métodos, aqui em Bragança, foi pensado para oferecer somente cursos presenciais nos campi de Bragança e Capanema. Para quem não conhece, Capanema é uma cidade que fica a 1 hora de Bragança, é uma cidade que o campus de Capanema é atendido pelo campus de Bragança, né? Os professores de Bragança atendem o campus de Capanema. Então, nós temos cursos, a Escola de Métodos tem cursos nesses 2 campos. Tá? Então, aqui nós temos a foto de uma atividade, final de uma atividade. Tá? Nós temos até uma mascote, a Maria Clara, e a sua mãe Glenda, que é representante discente. Um forte abraço para elas, para todos os alunos e alunas. Aqui foi um bate-papo sobre como você fez seu TCC. Tá? Os alunos apresentaram como foi a experiência deles
quanto conhecer o TCC, qual foram as dificuldades que eles tiveram, como eles se depararam com a escrita acadêmica, algo muito autoral. Foi uma experiência muito legal, porque foi apresentado por alunos dos cursos de letras, matemática, história e pedagogia. Tá? Eles foram falar da experiência deles quanto conhecendo o TCC. Foi um momento muito, muito legal mesmo. Tá? Aqui é uma foto de uma das atividades à tarde. As atividades da Escola de Métodos em Bragança e em Capanema sempre foram muito lotadas, né? Para o número de alunos que nós temos, sempre foi um número bastante grande. Aqui foi em Capanema, tá? Em Capanema. Bom, essa foi a parte que eu gostaria de falar para vocês. Então, posso voltar aqui, né? Pessoal da... Como é que eu posso fazer? Voltamos? Então, gente, o que eu queria falar para vocês? Hoje, né, a Escola de Métodos, o projeto ele foi pensado em cursos presenciais, em cursos no campus de Bragança e no campus de Capanema. Só que em março, nós nos deparamos com a pandemia, né? E aí, o que a gente faz? Essa pandemia vai passar logo ou não? E não esperamos em torno de 20, 25 dias para continuar o trabalho, só que as notícias, né, a orientação era das mais temíveis possíveis, né? A pandemia estava cada vez mais presente no dia a dia em nível nacional e também em nível local. Então, tomamos a atitude do seguinte modo: nós tivemos que fazer atividades remotas. E aí a Escola de Métodos deixou de ser um projeto local e passou a ser um projeto nacional. Nós começamos a oferecer webinários, né? Esse nome não é muito popular, tem gente que estava falando, mas está errado, porque não é assim que se fala. A gente cria. A língua existe baseada na nossa criatividade. Vamos adaptar. Webinários, seminários web, né? Então, nós começamos a oferecer webinários sobre a BNT, elaboração de projetos de pesquisa, escrita acadêmica para TCC. E nesses webinários, o que me chamou mais atenção foi o seguinte: a demanda enorme de alunos de outras universidades. Então, eu estou escrevendo o relatório do projeto, no início de agosto o projeto completa um ano, tá? E nesse relatório eu percebo o seguinte: 75% da demanda, né, quando o projeto passa a ter atividades remotas, o projeto passa a ter 75% do seu público externo. E esse 75% externo não é de universidades paraenses, é de estudantes de fora do estado do Pará. Tá? 25% do nosso público hoje, nas atividades remotas, são da UFPA, do IFPA, da UFRA, de todas as universidades federais paraenses e da estadual. Tá? Aqui no Pará nós temos 4 universidades federais: a Unifesp, a Federal do Sul-Sudeste do Pará, a UFPA, Federal do Pará, a UFRA, Federal Rural da Amazônia, e a UFOPA, Federal do Oeste do Pará, além do Instituto Federal do Pará e da Universidade do Estado do Pará, o EPA, onde comecei minha vida acadêmica, tá? Como professor universitário. Então, como é que se dá esse webinário? O webinário é muito simples, tá, gente? O webinário, ele é nós fazemos uma chamada no Instagram e encaminhamos para o Facebook com o link de um formulário Google. Os alunos vão lá, fazem a sua inscrição, nome, e-mail, WhatsApp com DDD, instituição, curso, cidade, estado. Ponto. E manda para a gente. E aí, geralmente, quartas, quintas e sextas, em torno disso, nós fazemos o webinário já com uma determinada temática. Ao divulgar o formulário de inscrição, já é colocado a temática do webinário, certo? Então, esse é um ponto. Em uma reunião do Conselho da Faculdade de Letras, ao qual eu sou vinculado aqui do campus de Bragança, se discutiu a questão da necessidade do ensino da escrita acadêmica. Então, nós pensamos o seguinte: vamos fazer um fórum permanente de escrita acadêmica. O que é o fórum permanente de escrita acadêmica? É o mesmo formato do webinário. A diferença é que o webinário, ele trata de assuntos metodológicos. Construir um projeto de pesquisa,
pesquisa acadêmica qualitativa, mista, quantitativa, elaboração de formulário, elaboração de pôster. Esse webinário trata. O Fórum Permanente de Escrita Acadêmica, ele já vai tratar de questões de escrita acadêmica. Por exemplo, na próxima quinta-feira, às 22h30, nós vamos ter um Fórum Permanente de Escrita Acadêmica, onde o tema vai ser os verbos, o uso dos verbos nos trabalhos acadêmicos, tá? Então, a diferença do webinário é essa, né? O webinário vai tratar de assuntos metodológicos e o Fórum Permanente de Escrita Acadêmica vai tratar de questões de escrita acadêmica. Semana passada nós tivemos a primeira semana acadêmica da Escola de Métodos, tá? Onde ocorrem esses webinários, onde ocorrem esses fóruns? Eles ocorrem no Zoom, um aplicativo, né? A maioria de vocês devem conhecer, ou no Google Meets. Nós começamos a usar o Google Meets. Semana passada nós tivemos a primeira semana acadêmica da Escola de Métodos. Foi uma semana com palestras, minicursos e oficinas via Zoom ou via Google Meets. Nessa semana, nós tivemos o quê? Nós tivemos palestras de manhã, de tarde, de noite. Foi uma agenda bem longa, tá? E a ideia é que essa semana acadêmica ocorra semestralmente. Ou seja, agora em julho, próxima edição já tem data, já tem até cartaz, tá? Será de 18 a 23 de janeiro, tá? E a terceira, se Deus quiser, vai ser em julho de 2021. Tá? Então, o projeto ele deixou de ser um projeto local para se tornar um projeto nacional. Eu agradeço de coração a participação de todos os participantes, agradeço a participação também dos professores que nos apoiaram na escola, na primeira semana da Escola de Métodos. Nós tivemos a honra de receber, na primeira semana da Escola de Métodos, o professor Carlos Alberto Faraco, que é um dos grandes linguistas brasileiros. Nós tivemos o apoio de professores, do professor Sebastião Soares, da Universidade Federal do Tocantins, do professor Ribamar Júnior, da Universidade Federal do Piauí. Então, assim, nós tivemos apoio de várias pessoas. Então, a Escola de Métodos está seguindo o caminho da agenda acadêmica. Só para informar, a agenda acadêmica hoje é uma consultoria acadêmica que ela continua oferecendo cursos via WhatsApp e via Telegram. Só que, como empresa, ela tem lá um investimento, um orçamento, uma taxa. Ela tem um Instagram que bomba, né? Com mais de 44 mil seguidores no Instagram. Isso para o Instagram é muita coisa já. E a Escola de Métodos é um projeto de extensão onde todas as atividades são gratuitas. Eu espero em breve que consigamos ter um apoio para que esse trabalho cresça cada vez mais, tá? E basicamente o nosso trabalho foi isso, né? Focar na difusão da metodologia científica, que é uma paixão minha, tá? Justamente para ajudar esses alunos. Por quê? Todo aluno de graduação ele precisa saber formatar o trabalho dele, ele precisa aprender metodologia científica, como se faz pesquisa na sua área, justamente para que ele consiga fazer seu temido TCC. E a gente esquece que não é só o TCC que é temido, né, gente? Nós não temos só TCC para trabalhar, né? Nós temos disciplinas, nós temos estágio, nós temos atividades complementares, mas o TCC é uma coisa bem desafiadora. E a nossa função, desde a agenda acadêmica, naquela época não se pensava em pandemia, mas nós já usávamos o WhatsApp, nós já pensávamos em facilitar o acesso do aluno a essa informação. Uma informação muito importante que eu queria deixar bem claro para todos nós, também para mim pessoalmente, é que essas atividades, elas não substituem o professor na sala de aula. Essas atividades não substituem a disciplina metodologia científica. Essas atividades ajudam, colaboram, muitas vezes, porque muitas vezes, na sala de aula, o aluno tem vergonha, o aluno tem medo, o aluno tem timidez de perguntar para o seu professor. E muitas vezes eles trazem, olha, meu professor falou isso, meu professor falou aquilo. E a gente encoraja os alunos a criar um diálogo com os professores. Evidentemente que tem professores e professores. Tem alguns que são abertos a diálogos e outros nem tanto. Mas é muito importante que não se olhe o ensino remoto da metodologia científica como vai substituir a sala de aula, vai substituir o professor. Em hipótese alguma, pelo contrário, vai valorizar a sala de aula e vai valorizar o professor. Nós temos que entender que aquele momento é sagrado e a gente precisa usar esse momento justamente para tirar as dúvidas, dialogar. E muitas vezes o aluno ele vem para a Escola de Métodos hoje buscando essa
essa calma, sabe? Eu vou aqui tirar minha dúvida porque na minha sala de aula eu não tive essa possibilidade, ou porque é muito aluno, ou porque o professor ele não dá espaço, ou porque realmente a pessoa em um grupo aberto, a pessoa não tem, não se sente à vontade para tirar suas dúvidas, fazer seus comentários, certo? Então, o meu recado é esse. Eu gostaria de saber sobre perguntas, gostaria de conversar com vocês. Estou me sentindo na transmissão da Globo News, da CNN. É a primeira vez que eu faço um webinário. Vocês usam webinário, o termo? Para mim era webinário, palestra, né? Numa transmissão dessa via YouTube. Muito obrigada, Marcos, por compartilhar conosco sua experiência. A gente tem, na verdade, aqui nos comentários mais uma conversa mesmo contigo, através dos diversos comentários. Eu gostaria de registrar, antes de a gente partir para os comentários, né, para o nosso debate, a presença, né, da comunidade da Unifespa, mas também de pessoas da UFRA, da UEPA e da UESP. Muito bem-vindos à Unifespa, viu, pessoal? A Estadual do Piauí? A UESP? A Estadual do Piauí, conheço. Quando estive em Floriano, eu conheci a UESP. A gente tem aqui o comentário da Eliane Leite, falando um ótimo trabalho e muito importante no momento em que os alunos estão precisando de ajuda complementar para a sua escolarização. A professora Clarissa perguntando se o seu webinário, né, pela página do Facebook. E o Claudilson Souza dos Santos falando, belo trabalho, lhe acompanho há 2 anos aqui do sertão da Bahia. Parabéns pelo empreendedorismo socioeducacional. Deixa eu responder para a professora Clarissa, né, aproveitar, porque a memória é curta, né, a memória é curta. O webinário, ele ocorre, o próximo webinário vai ocorrer via Google Meet. O link de inscrição, ele é enviado para a página facebook.com/escolademétodos.fpa. Tá? Eu vou colocar aqui no chat, tá, o endereço, que aí fica mais fácil. Lá vocês encontram todas as notícias sobre a Escola de Métodos. Tá? Então, estão abertas, por sinal, as inscrições para o webinário. Na sexta-feira, o webinário é sobre como produzir pôster acadêmico, 22h30, horário de Brasília. E na quinta-feira é sobre os verbos na produção do trabalho acadêmico. Deixa eu passar aqui o nome exato, porque é um nome um pouco longo. Então, deixa eu aproveitar aqui, vender o peixe, né? Vou só colocar aqui o comentário. Encontrei rapidinho. O uso dos tempos verbais nos trabalhos acadêmicos. É o Fórum Permanente de Escrita na quinta-feira. Então, pronto. Já ganhaste aqui a professora Clarissa como seguidora. Então, temos 90.001 seguidores. 91 mil seguidores? Não, você falou que tinha 90 mil seguidores. Tá, 99 mil. 90.001. 99.001 agora. Também tem no Instagram. O Claudilson é professor da Universidade do Estado da Bahia, que foi o que fez o comentário, falando que já te acompanha, né, um tempo. A gente tem outros comentários aqui, mas parabenizando também sua fala, né? Oi? Ele me acompanha desde a época da escola, da agenda acadêmica, né? Porque a agenda acadêmica foi o boom, né? A escola de métodos é a irmã mais jovem. A Marcelene falando, né, que você é muito democrático. A gente tenta, né, no país que a gente vive. Arnaldo lá no Facebook dando parabéns pela pesquisa, né? Obrigado, Arnaldo. A Miriam colocou, atualmente percebemos que as pessoas não querem ter o mínimo de trabalho, querem tudo mastigado só para engolir, falando naquele momento em que você estava falando, né, que você manda a mensagem e a pessoa pergunta exatamente o que estava escrito na mensagem, né? Você pode falar mais um pouquinho, Miriam? Sim. Miriam é um amor da minha vida, paixão. Obrigado, Miriam, grande amiga, bibliotecária, uma das minhas professoras de biblioteconomia. Esse comentário da Miriam, ele é de base, ele é fundamental, ele é primordial, pelo seguinte aspecto. Apesar de nós tentarmos, né, mastigar a metodologia por meio de gráficos, por meio de infográficos, por meio de materiais bem didáticos, mas não é o suficiente. Então, geralmente, o que nós fazemos, seja na escola de métodos, seja na agenda acadêmica, ou acompanhem da agenda acadêmica, se coloca a fonte.
né? E aí eu vou falar, dar um spoiler aqui, né? Aproveitar a fala da Miriam, que nasce justamente dessa fala. Uma vez nós conversávamos, ela me disse, ela sempre fala muito disso, eu acho fantástico essa militância da Miriam, em dizer que não podemos ficar nas redes sociais somente. Ela motiva. Então, um dos nossos trabalhos, dos nossos futuros trabalhos na Escola de Métodos, é fazer vídeos onde eu posso mostrar um material, tá, que o aluno precise. Então, por exemplo, o aluno pode até não ter condições de adquirir um livro, mas ele já anota em algum dado momento, ele já vai procurar na biblioteca da universidade esse acesso, porque a cultura do livro, a gente vive um momento de pouca leitura, isso é engano. A gente vive um momento de muita leitura, só que muita leitura com pouca qualidade. A gente, por exemplo, se você coloca fulano traiu a esposa, né, um ator famoso traiu a esposa, ou vice-versa, você vai querer ler. Mas se você coloca uma teoria, por exemplo, vamos pensar a modernidade líquida do Zygmunt Bauman, não, é muito cansativo, não dá. Ou seja, não estou generalizando, tá, gente? Mas é uma coisa que é muito recorrente, é de nós nos debatermos. Existe até um post bem legal, que é assim, tem uma pessoa lendo um livro e do lado tem várias pessoas olhando para uma tela de um computador e está escrito assim, fofoca. Então, onde está escrito fofoca, tem um monte de gente. E onde está aquela pessoa só lendo o livro, ele está solitário. Então, a legenda do post é o seguinte, né? Você valoriza o que lhe interessa. Você mostra o que lhe interessa. Então, o que acontece? Esse comentário da Mira é fundamental porque a gente não pode pensar que as nossas postagens no Facebook, as nossas postagens no Instagram sobre metodologia são suficientes para aprendizagem. Elas são mecanismos de apropriação, mecanismo de indicação, mas nada substitui a palestra do professor, a sala de aula, o momento do grupo de pesquisa, a leitura de um livro científico. Então, nada substitui. É importante, sim. O bom profissional, ele não fica nessa linguagem. Não estou querendo desvalorizar a linguagem do Facebook, até porque eu trabalho com ela, né? Eu faço postagem para o Facebook e para o Instagram, não estou querendo desvalorizar. Mas entender que aquilo não é o fim, aquilo é o começo de todo um processo de apropriação de conhecimento. Indo para o WhatsApp, então, o Eric fala o seguinte, o Eric Martins Nieri. O WhatsApp é uma ferramenta que possibilita inúmeras funcionalidades. Porém, como o professor ressaltou, o horário de troca de mensagem é fundamental e deve ser acordado para não ocorrer extrapolações, junto com o mesmo comentário, né, que não é a mesma linha, do professor Elver Maier. Concordo, né? É uma ferramenta muito mais acessível e versátil que outras opções que dispomos. Isso. O que acontece é o seguinte, é uma coisa que eu sempre falo. Eu estou mandando meu e-mail, tá? Se você trocar figurinha, jogar dominó, é uma coisa que eu sempre falo. O WhatsApp, né? Hoje a gente trabalha no Telegram também. Eu acompanho os cursos da agenda acadêmica, apesar de não ser da agenda acadêmica, mas eu acompanho porque eu criei, então, enfim, né? Mas o que eu percebo é o seguinte: o WhatsApp, Telegram, eles funcionam 24 horas, mas nós não funcionamos 24 horas. Né? Então, a questão do horário é muito importante, até mesmo porque, como algumas pesquisas vêm apontando, o excesso de rede social nos deixa tóxico. Né? Então, você pode estar bem, só que aí aparece uma informação e você, sem perceber, se envolve com ela. E depois você se toca. Nossa, essa informação é tóxica. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque aquilo que eu falei, se nós tivermos boas intenções, nós vamos sim poder usar o WhatsApp de um modo adequado. Mas se nós não tivermos atenção quanto a isso, e aí cai na saúde mental, na nossa saúde mental, a gente acaba fazendo um péssimo uso do equipamento. Né? Tá aí a televisão, por exemplo. A televisão é um ótimo recurso. Mas se você utiliza para falar mentira, as pessoas vão acreditar que a mentira se torna verdade. Né? Não sei se é verdadeiro isso que eu vou falar para vocês, mas em algumas publicações sobre o nazismo, afirmam que uma das máximas do nazismo é fale 1000 vezes uma mentira e ela se tornará verdade. Então, é a mesma coisa no WhatsApp. Se você usa o WhatsApp 1000 vezes de uma maneira inadequada, né, para você, sem se perceber, você vai estar usando aquilo achando que é verdadeiro, que é ético. Acho que a palavra principal, quando a gente trata informação acadêmica, né, no mundo inteiro, mas no nosso caso, informação acadêmica, é ser ético,
É saber o que eu posso e o que eu não posso fazer, o que eu devo e o que eu não devo fazer. A professora Terezinha Feitosa, da FACED, que está em todas. Obrigada, professora Terezinha. Não, todo mundo, tá, gente? Mas é que eu destaco a professora Terezinha, porque a professora Terezinha está realmente interessada em ser a nossa nova nerd digital aqui, né, professora? Ela falou o seguinte: parabéns pelo relato da experiência. Faço uso do WhatsApp para orientação de TCC e tem sido bom. Da FACED também, professora Letícia Pantoja diz o seguinte: as experimentações pedagógicas nascem de fato de nossas vivências e percebo o quanto é importante a sensibilidade do professor em se permitir criar e buscar novos recursos. E para fechar esse bloco, o professor Antônio Catalão fala o seguinte: parabéns, Marcos. Tenho uma pergunta. Quanto à utilização de vídeos, você os envia diretamente pelo WhatsApp ou apenas manda os links para serviços como o YouTube? Obrigada e um abraço. Olha, eu sou muito ciumento nos cursos, né? Eu acompanho agora os outros professores da agenda acadêmica, mas eu não gostava de postar vídeo. Assim, o WhatsApp ele tem um limite para envio de material, né? Então, por exemplo, vídeo, por si só, já é um material que pesa bastante. Então, eu não mandava, nem mandava, nos experimentos didáticos, não mandava nem vídeo, nem link. Agora, o que eu percebo dos professores da agenda que eu tenho contato, eles no Telegram eles mandam o vídeo completo, assim, demora, mas vai. Coisa que no WhatsApp não é possível. No WhatsApp eles usam o link do YouTube, né? Eles usam o link do YouTube, mas assim, não é um vídeo que vá tratar do assunto para substituir a fala deles. É um vídeo que vá auxiliar ou aprofundar um assunto que casa com a fala deles e, junto com o vídeo, eles indicam leituras. A leitura é um fato muito curioso nos cursos via WhatsApp e Telegram, porque tem que sempre ser colocado para o aluno que o ensino não vai parar ali, ali é só um canal. Aí você pode pensar, professor, mas sala de aula é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. A sala de aula ela é mais consistente, é o momento mais primordial da aprendizagem. Mas no WhatsApp, digamos, é aquela história, é como se, eu sempre comparo o WhatsApp como um prato de entrada. O prato principal vem depois, né? É uma boa ferramenta, né? Porque ele permite interação e uma interação rápida também, né? Então, o WhatsApp, apesar de tudo, ele é o que está mais próximo. Então, às vezes as pessoas dizem assim: olha, quando você me mandar um e-mail, me manda um WhatsApp que eu vejo o e-mail, né? A gente tem aqui alguns fãs, Marcos. Nossa. A Silvane Gomes disse: ainda vou te conhecer pessoalmente, grata por compartilhar os conhecimentos. A Alessandra também, né? Tarde maravilhosa com o professor Marcos. Obrigado. A Valéria, que também está aqui, Valéria também é assídua em todas as atividades online, agora nesse período remoto. Valéria, muito obrigada, viu? E aí a gente tem a pergunta do Diego. Professor, o que fazer para que esse conteúdo torne-se acessível para as pessoas que têm deficiência visual? Esse é um desafio. Esse é um desafio. Nós tivemos eu fui convidado há meses atrás para ministrar um curso sobre produção escrita para dissertação na agenda acadêmica. E uma das pessoas da agenda, né, desse curso, que foi via WhatsApp, era surda, é um professor, se não me falha a memória, ele é até do Piauí, professor Luiz, ele é surdo. Só que o curso é via áudio, né? O curso foi assim, vamos fazer um curso via áudio, então, porque o áudio é mais leve, dá para você ouvir no ônibus, no carro, né? Então, vamos usar áudio. Só que tinha um aluno surdo. O que foi que eu fiz? Eu peguei o áudio e transcrevi, né? Transcrevi para português. E eu expliquei, né? Olha, é o seguinte, esse material, eles não vou usar vídeo porque na época estava muito em cima, não tínhamos intérprete de Libras para fazer os vídeos, né? Então eu coloquei eu escrevi, né? Passei para a língua escrita. E ele conseguiu acompanhar
né, o curso, e eu deixei claro no início do curso, gente, nós temos um colega que é surdo, então nós não vamos usar áudio. Por quê? Tirar a dúvida, geralmente a gente usa áudio, né? Professor, o que é isso? Usa áudio porque é mais rápido. Só que nesse caso específico, nós tínhamos um aluno, né? E aí você pode perguntar, mas ele é minoria. Tá, é minoria, mas não interessa, de todo mundo tem que participar, né? Minoria em número, mas em conhecimento todo mundo tem que estar, né, no mesmo patamar. E aí o que foi que eu fiz? No início do curso eu falei, gente, é o seguinte, eram 20 alunos, nós temos 20 alunos, um dos nossos colegas é surdo, então nós não vamos usar áudio, nem para perguntar, nem para responder. Nós vamos usar somente a escrita. E aí o curso se deu de um modo muito tranquilo, né, sem exclusão, e sim com inclusão, né, ele foi muito participativo. Em relação à pessoa que tem alguma dificuldade visual, eu ainda não tenho formação e ainda não tenho leitura para responder. Mas a gente não pode esquecer que é algo realmente primordial, tá? Eu tenho conversado com os meus colegas da língua estrangeira para que nas próximas atividades presenciais, a princípio, começar pelas presenciais, que vai demorar um pouco, né, devido à pandemia, de termos intérpretes em Libras, porque às vezes nós temos um ou outro caso de aluno surdo. Durante as atividades presenciais aqui em Bragança e lá em Capanema, nós não tivemos nenhum caso de um aluno surdo e nenhum caso de um aluno com cegueira ou com baixa visão, né? Mas é uma preocupação que a gente deve ter, porque não é o número que vai fazer diferença, é o respeito à dignidade humana. E numa situação dessa, a gente não pode, em hipótese alguma, ignorar essa situação. E também tem essa questão, né? Nós não temos demanda, então nós não vamos nos preocupar. Não vamos nos preocupar. Não, a gente tem que se preocupar sim. Que pode ocorrer, de repente, nós estamos aqui e alguém precisa de orientação, mas é uma pessoa surda e eu não sei Libras, então daí a necessidade de termos sempre um intérprete de Libras sempre por perto, um especialista na área de deficiências, né, que entenda como trabalhar com uma pessoa com baixa visão ou que tem cegueira, algo do tipo. Muito obrigada, Marcos. A gente passa aqui para a última carga de comentários. Aqui Adoro. é a Vanderlânia é secretária na FAIST, muito interessante o que está sendo dito. Karina também, parabenizando a sua fala. Obrigado. E a Joana falando o seguinte, boa tarde, só devemos estipular horários, acredito que essa ferramenta, né, o WhatsApp, acrescente muito. Eu vou aproveitar para reforçar aqui a página do Escola de Métodos, né, facebook.com/escolademétodos.fpa. Fiquem à vontade para interagir com o Marcos, né, Marcos? Uhum. Pode usar também o Instagram, né? O Instagram ultimamente tem sido... Eu sempre digo que no Facebook a galera vai para brigar e no Instagram a galera vai para comprar. Devido às situações. No Instagram é muito simples, é só colocar Escola de Métodos. Muito simples. Agora, em relação à acadêmica, a gente não pode esquecer de onde a gente nasceu, né? Eu vou colocar aqui no chat onde vocês podem encontrar. A página da Agenda Acadêmica, ela tem mais coisas, porque ela é mais antiga. E como virou empresa, elas começaram a investir mais em divulgação. Tá aí, olha, no Instagram, agendaacademica.consultoria, o Facebook é o mesmo endereço, facebook.com/agendaacademica.consultoria. Lá vocês têm mais materiais, porque é mais antigo, é uma empresa, eles têm investimento para isso. Mas na Escola de Método nós temos os webinários, né? Os webinários, eles são abertos a qualquer estudante de graduação, estudante de pós-graduação, ou professor mesmo que queira participar, não há limite. Tá? Evidentemente que a gente não vai querer crianças, não nada contra crianças, mas não é o momento delas, tá? Mas sim quem trabalha né, na academia. Então, tem muita gente que pensa, professor não pode? Pode, claro que pode, tá? Mas o nosso foco maior são os alunos da graduação. Por incrível que pareça, nós temos uma demanda grande de alunos de pós-graduação, mestrado, doutorado, procurando, né, tirar dúvida, ou não tiveram uma boa formação ainda em metodologia, então eles procuram esses mecanismos, esses projetos de extensão que trabalham com isso. Eu só queria aproveitar a fala e informar, né, se alguém tiver interesse, em breve a Escola de Métodos vai também ter uma irmãzinha, né, um irmãozinho, né, um projeto de pesquisa
sobre o texto acadêmico com uma visão, numa perspectiva bakhtiniana, com contribuições do Zygmunt Bauman. Então, a gente vai tratar de texto acadêmico numa visão líquida. A ideia é essa, em breve a gente vai produzir um projeto de pesquisa. Eu vou pedir uma renovação para que a Escola de Métodos tenha mais um ano de extensão e a criação de um projeto de pesquisa para casar com a Escola de Métodos. Não vai ser um incesto, tá, gente? Um irmão e irmã, né? Não vai ser um incesto. Então, se alguém tiver interesse, eu já deixei no chat o meu WhatsApp, já deixei meu e-mail, tá? Então, fique à vontade para manter contato, trocar figurinha, jogar dominó, jogar dama, né? Conversar no WhatsApp de madrugada. Não. E para encerrar, então, gente, essa tarde aqui, eu trago o comentário da Lisneia. Parabéns, excelente fala, professor, se preocupar com a questão da inclusão de todos os envolvidos, né? Então, pessoal, muito obrigada. Essa foi a tarde de hoje, né? Trocando experiências com o Marcos. Hoje à noite a gente tem atividade de novo, às 19 horas. É a mesa de trabalhos acadêmicos sobre a pandemia, e aí casa, né, com essa primeira discussão, né? Nós teremos à tarde a professora Marilza e a professora Letícia falando sobre. A professora Marilza na mesa vai falar sobre 5 dicas de como escolher um tema de trabalho acadêmico numa situação de pandemia. E a professora Letícia Pantoja vai falar sobre as alternativas na busca de acervos e documentos para pesquisa em tempos de pandemia e isolamento social. Então, a gente aguarda todos vocês hoje, novamente, às 19 horas, para essa mesa que vai ser mediada pelo professor Diego Macedo, pró-reitor da PROEX. Então, muito obrigada, Marcos. Fique à vontade com suas considerações finais. Desculpa, Marcos, só um pouquinho, só para aproveitar o comentário da Yasmin. Pessoal, quando a gente coloca 2 atividades no mesmo dia no Seguir Eventos, vocês não vão conseguir fazer inscrição em uma ou na outra, né? Dependendo da que você fez primeiro. Mas basta vocês assinarem a frequência, né? Registra a frequência quando a gente passa o formulário do Forms, que aí depois a gente consegue incluí-los na atividade e aí sim ficar registrado, tá bom? Então, quem não conseguiu se inscrever hoje à noite porque se inscreveu nessa aqui, não tem problema. Volte às 19 horas, tá bom? Marcos, muito obrigada. Eu que agradeço o espaço para estar saudade da Unifespa. Eu acho fantástico o trabalho de vocês numa situação dessa de muita gente falando, né? Mas nem todo mundo consegue ter acesso à internet. Mas, assim, dentro das nossas possibilidades, né, nós estamos fazendo o possível para que a peteca não caia, né? Para que o ritmo continue. E essa atividade de vocês da Unifespa Online está sendo maravilhosa. Estou muito feliz de ter participado. Estou ansioso para chegar ao dia 30, para a gente falar de coisas, assim, estranhas, como a BNT e Vancouver, por exemplo, que são normas internacionais como a Vancouver, né? Então, eu só agradeço, espero uma outra oportunidade, além dessas 2 que vocês me deram, para que a gente sempre esteja atentos a esse diálogo que só nos fortalece quanto pessoa e quanto profissional. Eu agradeço de coração o convite da Unifesp. Vou só encerrar aqui, colocando de novo a frequência para o pessoal. Valéria, vai já aparecer aí nos comentários a frequência. Quem não assinou ainda dá tempo de assinar. E a gente encerra por aqui. Muito obrigada, Marcos. Pessoal, boa tarde e até depois às 19. Tchau, tchau. Tchau.